Revelações subordinadas. Feitas as observações necessárias, entraremos nas citações de algumas experiências com o propósito de edificar a vida do leitor e glorificar a Deus, tudo para a sua glória. Deus falando com voz audível. No início desse livro, fiz uma citação de Fichte, onde ele nega que Deus fale com o homem hoje por meio de revelações. Também citei John Stott. Ele defende que Deus continua a falar hoje, mas recusa a ideia de que Deus possa se comunicar com o homem de maneira direta e audível, como fez com o menino Samuel e com Saulo. A primeira vez que ouvi a voz de Deus foi de uma forma audível. Eu era uma criança e por algum motivo que não me lembro, eu havia pegado uma pedra para atirar em minha irmã mais nova. Poderia ter sido algo terrível se não tivesse sido evitado por meio de uma experiência com Deus. Na verdade, no momento eu mal entendia o que estava acontecendo. Quando peguei a pedra, ouvi uma voz com a tonalidade grave que dizia: "Vander, não faça isso." Foi quando corri para minha mãe e relatei a experiência, e ela não entendeu o que era, mas pensei que poderia ser Deus falando. Hoje não tenho dúvidas. Deus poderia ter agido comigo de outra forma e evitado, mas por algum propósito foi assim que ele decidiu agir. Deus falando no pensamento. Após minha primeira experiência, a segunda só veio ocorrer muito tempo depois, quando eu já congregava na ICM. Eu ainda não pregava na igreja e quando estava indo para a igreja para uma visita, Deus falou no meu pensamento que eu iria pregar em uma casa o Salmo 23. Em uma oração antes das visitas, uma pessoa teve uma revelação que deveria ser pregado o Salmo 23 na casa de uma irmã. Foi quando o diácono que estava conduzindo a reunião me disse que eu iria pregar na visita, ou seja, Deus confirmou o que havia me dito antes no caminho para a igreja. Embora Deus fale no pensamento, nem sempre é fácil distinguir entre a voz de Deus e o próprio pensamento. Diante de tal dificuldade, cabe ao cristão todo cuidado para não sair por aí dizendo que Deus falou quando na verdade era o seu próprio pensamento. Isso é sério. Falando por meio da interpretação das línguas estranhas. Eu estava orando em minha casa quando comecei a falar em línguas estranhas e logo em seguida Deus falou comigo da seguinte forma: "Meu servo, esta porta de trabalho vai fechar, mas você não deve se preocupar, pois ainda nesta semana você vai receber uma proposta de trabalho que você não deve recusar, pois estarei te abençoando." Após essa revelação, participei de um culto e após o culto, o irmão para quem eu trabalhava em um caldo de cana me disse que esteve fazendo um balanço e chegou à conclusão que deveria fechar o estabelecimento. Geralmente, quando recebemos uma notícia que perdemos o emprego, é comum ficarmos preocupados. No entanto, não me preocupei, embora estivesse iniciando meu namoro com quem veio se tornar minha amada esposa. Nesse ano, completamos 25 anos de casados. Glória a Deus. Parte da profecia havia se cumprido e eu aguardava o cumprimento da segunda parte. E como Deus havia me dito que eu iria receber uma proposta de trabalho, entendi que não deveria pedir um emprego e sim esperar pela proposta. No entanto, Deus não havia me dito onde seria esta proposta. Foi quando decidi passar pelos comércios onde eu havia trabalhado e assim fiz. Parei na loja Guarani, lugar em que trabalhei como vendedor. Conversei com os colegas na expectativa de ser ali
mas nada. Continuei minha caminhada e parei na loja a constrular, onde eu também havia trabalhado por alguns anos, e por sinal foi um momento muito bom. Eu havia pedido conta desse trabalho para me ingressar em um outro numa cidade vizinha. Entretanto, o dono do estabelecimento, o senhor Sebastião Tristão, havia me dito que as portas estariam abertas caso eu precisasse no futuro. Também não foi ali que recebi a tal proposta que Deus havia me dito. Nesse momento, já retornava para minha casa quando Deus falou comigo novamente. Lembro-me perfeitamente o local onde me encontrava. Era em frente a uma banca de revista que ficava no final da praça. Deus então me disse: vai à loja ao lado do Bradesco, que lá você vai receber a proposta. Nessa loja trabalhava meu amigo e irmão em Cristo Josimar. Chegando à loja, fui recebido pelo dono do estabelecimento, Márcio Amorim. Eu perguntei pelo meu amigo Josimar e foi quando Márcio me disse que havia aberto uma loja em uma cidade vizinha e precisou mandá-lo para lá, e que no momento precisava de alguém para trabalhar nessa loja ao lado do Bradesco. Aleluia! Cumpriu a promessa. Ali fiquei durante 5 anos, passei meu noivado e me casei trabalhando nesse local. Falando por meio da consulta ao Senhor pela palavra. Outra experiência vivida na oração no meu quarto e que marcou minha vida envolveu desta vez a consulta ao Senhor pela palavra. Para alguns, bibliomancia, o que discordo, e darei mais adiante as razões pelas quais eu discordo. Eu vivia nessa ocasião com meus irmãos e meu falecido cunhado e meu pai, que nessa época era um alcoólatra, hoje, para a glória de Deus, um pastor evangélico na Igreja Batista Nova Vida, em Sericita. Deus operou um grande milagre na vida dele. Minha mãe havia falecido muito nova com aneurisma e nesse período fomos muito bem auxiliados pelos meus tios, irmãos da minha mãe. Louvo a Deus pela vida deles. Tenho uma gratidão eterna por isso. Para que o leitor entenda a importância dessa experiência, é preciso relatar que eu trabalhava em uma loja e era a prática da loja descontar no pagamento do funcionário as contas dos clientes que não pagavam. Uma prática triste, e você, leitor, entenderá as razões. Por 3 meses eu recebia apenas o vale, que correspondia, se não me engano, a 1/3 do salário mínimo. O restante eram notas de clientes. Então fiquei preocupado. Como eu iria fazer para manter as despesas da casa? Foi quando fui orar e falei com o Senhor sobre a minha preocupação. Terminada a oração, Deus tocou em meu coração para que eu abrisse a Bíblia, para que ele me falasse. Foi quando caiu no seguinte texto: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, versículos 25 e 26, Almeida Corrigida Fiel. Glória a Deus. Veio o consolo, o problema continuou por algum tempo, mas nunca faltou o recurso do Senhor para o nosso sustento. Outro momento igualmente marcante que vivi com a oração em meu quarto, eu dobrei meus joelhos para orar e me senti tão pequeno diante de Deus que me lembrei da oração de Isaías e a recitei em oração pedindo ao Senhor que enviasse um anjo com a brasa viva do altar, tocasse os meus lábios e purificasse meus pecados para que eu pudesse louvá-lo. Foi quando, tomado em línguas estranhas,
e em um quebrantamento por algum tempo glorifiquei ao Senhor. Não tinha dúvidas que ali estava o anjo cumprindo o meu pedido, e eu não o vi, mas ele estava ali. E a prova veio quando, no término da minha oração, Deus colocou meu coração para abrir a palavra que ele falaria, que ele queria me falar, e assim fiz. O texto que saiu foi: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que isso te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, Almeida Corrigida Fiel. Caro leitor, você tem a noção de como isso é forte? Este é o único versículo na Bíblia que trata desse assunto. A Bíblia evangélica possui 1189 capítulos e 31.102 versículos. Coincidência ou revelação? Curas. Estarei compartilhando agora mais uma experiência com Deus, e dessa vez envolve uma cura e uma confirmação por meio da palavra. Meu irmão estava com febre e em meu coração Deus colocou a experiência de quando Jesus havia curado a sogra de Pedro, que estava com febre. Eu chamei meu pai para orarmos e falei com ele do que estava em meu coração, e ele disse que no coração dele Deus havia colocado a mesma coisa. Antes de orarmos, abri a Bíblia para que Deus falasse algo se ainda quisesse. E o texto aberto foi: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Marcos capítulo 1, versículo 30 e 31, Almeida Corrigida Fiel. O resultado não poderia ser outro: ele foi curado para a glória de Deus. Recentemente, o irmão Odálio viveu uma experiência maravilhosa. Ele tinha um caroço próximo à virilha. Numa terça-feira participou de uma reunião de oração na igreja. Naquela noite teve um sonho em que um ser fazia uma cirurgia nele e retirava o caroço. Quando ele se lembrou do sonho, procurou pelo caroço e ficou maravilhado, pois já não estava lá. Outra experiência de cura envolveu uma irmã em Cristo que tinha um problema sério na coluna e já estava tudo pronto para aposentá-la por essa causa. Todavia, não era este o plano de Deus. Em um culto, Deus concebeu uma visão de uma árvore cheia de frutos, e algumas pessoas pulavam e pegavam os frutos, e outros não conseguiam alcançar os frutos. Diante dessa visão, Deus me concedeu um discernimento de que os que não pegavam os frutos eram devido à falta de fé. Era uma escola dominical. Diante dessa direção, falei para a igreja sobre a importância da fé e lancei mão de uma experiência contada por um pastor da Assembleia de Deus. Em um culto, ele contou a experiência de uma senhora que havia mandado seu filho para EBD. Quando o filho voltou para casa, desejou comer carne, e a sua mãe relatou ao filho que não havia carne e ouviu do filho que a culpa de faltar carne era dela. A mãe indagou por que seria a sua culpa. O menino respondeu que havia aprendido na EBD que Deus alimentou seu povo com carne no deserto. A mãe, desconcertada, foi orar e perguntou ao Senhor por que estava acontecendo aquilo, e ouviu do Senhor que estava faltando fé, por isso faltava carne para ela. A mãe foi para o fogão, acendeu o fogo e colocou a frigideira no fogo. O filho, ao ver essa atitude, perguntou se a mãe havia brincado com ele, falando que não havia carne. A mãe disse que não havia carne, mas que Deus iria mandar a carne. Ela disse ao Senhor: Senhor, se é fé que o Senhor quer,
é fé que o Senhor vai ter. Está aqui o fogo e a gordura. Agora, Senhor, manda a carne. Naquele momento ouviu-se um barulho na porta, e quando foi olhar, lá havia um grande peixe. Parece uma fábula, é verdade. Não posso confirmar se de fato isso ocorreu, mas como todo crente verdadeiro, não posso subestimar o agir de Deus. Sim, não posso confirmar a veracidade dessa história, mas posso confirmar a que vem a seguir. A irmã com problema na coluna ouviu essa história que contei para ilustrar a atitude de fé. No dia seguinte, essa irmã pediu um obreiro para que orasse com ela, e aquele jovem obreiro disse a ela que Deus queria abençoá-la, no entanto, algo estava impedindo. Ela foi para sua casa e perguntou ao Senhor o que estava impedindo ela de receber a bênção. Segundo ela, foi quando me via dizendo: está faltando fé. Naquele momento, ela teve a mesma atitude da irmã do peixe e disse: Senhor, se é fé que o Senhor quer, é fé que o Senhor vai ver. A partir desse momento, em nome de Jesus, não aceito mais essa dor. Isso pode soar agressivo e desrespeitoso, mas não. Ela não estava dando ordem a Deus, como pode parecer. Ela já ouvira de Deus que ele esperava dela uma atitude de fé. E foi isto que ela quis demonstrar. Naquele momento, a dor saiu da coluna e passou para a perna. Foi quando ela repetiu: nem na perna e nem lugar algum. A dor desapareceu e ela ficou completamente curada do mal da coluna e pediu o cancelamento do processo de aposentadoria. Às vezes, o que Deus espera de nós é atitude que demonstre que realmente acreditamos que Ele pode fazer. Muitas das vezes, não recebemos o que pedimos por falta de fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, versículos 6 a 8, NVI. Não podemos esquecer, porém, que nem sempre Deus vai curar, mesmo pedindo com fé, mas não faltará sua graça sobre o servo que nele deposita confiança. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, NVT. O consolo pela consulta à palavra. Eu estava passando por um momento muito difícil. Nesse período, havia montado um comércio em conjunto com um amigo. No entanto, ao contrário do esperado, o comércio foi à falência. Tivemos que fechá-lo. E nesse momento, um dos nossos fornecedores, com quem nós ainda tínhamos uma dívida, foi muito agressivo em suas palavras com minha esposa. E isso me causou muita dor. Cheguei a casa sentindo como se tivesse sido chicoteado nas costas. Após ter ficado deitado por alguns minutos, me levantei e pedi ao Senhor que falasse comigo. E quando abri a palavra, saiu no texto: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 2 Coríntios 11, versículo 24. Almeida Corrigida Fiel. Diante dessa palavra, Deus trouxe ao meu coração um consolo naquele momento. Lembro-me ainda de pedi-lo forças para suportar o momento, e ele me ouviu, e aqui estou. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
O leitor pode estar curioso a respeito do meu fornecedor, com quem nós ainda tínhamos uma dívida. Pouco tempo depois, já estava pagando a última parcela do acordo que fizemos. No entanto, minha história com ele não iria se encerrar ali. Certo tempo depois, um fato importante ocorreu. Eu estava em minha casa para almoço quando recebi um telefonema de meu cunhado me dizendo que estava ao lado dele justamente quem? Aquele fornecedor. Ele estava passando por uma crise conjugal e estava desesperado, pensava em suicídio. Devido a isso, meu cunhado perguntou se eu poderia orar com ele, e claro, me dispus imediatamente. E o recebi em minha casa, e não lancei em seu rosto as duras palavras que ele havia proferido naquele dia. Ao contrário, fui dócil com ele e louvo a Deus por ter me concedido graça para tal. Talvez Deus estivesse me colocando à prova novamente, não sei. Ou talvez ele estivesse tratando com o fornecedor, pode ser. O que importa é que Deus abençoou aquele momento. Em outro dia, em um culto, Deus me concedeu uma revelação que um varão havia perguntado ao Senhor o que seria de sua vida, e Deus mandou dizer a ele: não temas, eis que estou contigo. Transmiti a revelação tal qual me foi concebida. E quando eu estava transmitindo, apercebi um irmão com a Bíblia aberta. E quando eu estava transmitindo-a, percebi um irmão com a Bíblia aberta. Fui até ele, que emocionado se identificou e me mostrou o texto que ele havia aberto pouco antes de eu transmitir a revelação. No texto havia escrito: não temas. Foi uma experiência marcante.